Olá, queridos, graça e paz. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja inundando nossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Mais uma vez, aqui com você, entrando no recôndito do seu lar, para juntos aqui numa meditação da Palavra de Deus, uma breve reflexão daquilo que a Bíblia Sagrada traz aos nossos corações. Que Deus esteja, nesse momento, nos abençoando nesta manhã, nessa tarde, nessa noite. Eu não sei que horas vai chegar aí a você, que hora que você está ouvindo, mas a hora que chegar, que seja uma palavra direta ao teu coração. A nossa meditação hoje, ela se encontra no livro do profeta Abacuque. Talvez um nome que você não conheça, é muito comum entre nós cristãos, porém, entre aqueles que não conhecem a Bíblia, é um nome um tanto diferente. O profeta Abacuque, ele vai deixar uma declaração no capítulo 3, versículos 17, 18 e 19, dizendo assim: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará com que os meus pés sejam como pés de servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Bem, de fato, essa declaração do profeta Abacuque é uma declaração propícia para esse momento que nós estamos vivendo. Não é uma palavra que nós vamos usar como uma palavra de incentivo pessoal, mas uma palavra que nós precisamos colocar na nossa vida, no dia a dia, haja visto que estamos vivendo momentos de dificuldades financeiras, dificuldades sociais, dificuldades físicas e também a espiritual. E o profeta Abacuque, ele vai fazer essa declaração, como eu li para você, dizendo que pode faltar o produto do campo, pode faltar todas as coisas na vida dele, que todavia ele se alegraria no Senhor e exultaria no Deus da sua salvação, porque ele tinha absoluta certeza que o Senhor Jesus, Jeová, o Todo-Poderoso, estaria com ele e que faria com que ele andasse como as servas, ou seja, como aqueles animais que pulam, saltam, né, nas pradarias, nas relvas, no campo, em busca do alimento e em busca da água. Só que o curioso aqui, eu quero chamar a sua atenção para o primeiro capítulo do livro do profeta Abacuque, que é um livro pequeno, só tem 3 capítulos, e no primeiro capítulo, Abacuque aqui, ele se mostra um tanto transtornado diante da situação que ele via naquele tempo, e como é tão idêntica com a situação que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Ele vai dizer para o Senhor, assim, numa oração, ele vai dizer: Senhor, até quando? Até quando eu vou clamar? Até quando eu vou orar? Até quando eu vou pedir e o Senhor não vai me escutar? Até quando eu vou gritar e dizer que a violência chegou a um limite e não haverá salvação? Por que razão que o Senhor me faz ver tudo isso? Me faz ver a iniquidade, me faz ver a vexação, a destruição que está diante de mim e esse litígio que todos os dias eu vejo diante da minha face. A lei está frouxa, a sentença nunca sai, o ímpio cerca o justo, o juízo é pervertido, as nações estão em guerra, mas, Senhor, eu sei que o Senhor vai realizar algo maravilhoso nos nossos dias, que quando for contado, ninguém o crerá. Preste atenção nisso aqui que Abacuque está falando nesse momento. Ele está falando de uma situação que ele estava vivendo naquela época e que eu contextualizo para os dias de hoje, em que nós estamos orando, a nação está orando, homens e mulheres estão orando, clamando a Deus por um socorro, clamando a Deus para que Deus venha de uma maneira poderosa, sobrenatural, fazer algo para a nossa nação, não somente
a nação brasileira, mas todas as nações da terra estão clamando, estão pedindo salvação. Mas ao mesmo tempo, dentro de nós, algo paradoxal, quando nós nos pegamos diante de uma situação como Abacuque estava vivendo aqui. A iniquidade, a vexação, a destruição, a violência, a contenda, o litígio, a lei frouxa, a lei que não valia para aquele convalescido, para aquele que precisava, para aquele que necessitava, o juízo pervertido, o justo não estava conseguindo ver uma luz no fim do túnel. E assim muitas das vezes nos encontramos como Abacuque. Eu tenho conversado com muitas pessoas ultimamente que estão assim, perdidas, sem o senso de direção, pessoas que estão até com causas na justiça, pessoas com problemas no INSS e outros órgãos, né, que não conseguem resolver. Hoje tudo é pela internet, e aí você não tem o tete a tete, o olho no olho, face a face, você não consegue resolver seus problemas. Abacuque estava vivendo essa situação, mas ele faz uma declaração, ele começa a fazer algumas declarações importantes, dentre elas aquela que eu li no início. Ele já diz aqui no primeiro capítulo, no versículo 5, que ao olhar para as nações, ele também fica maravilhado e admirado, porque ele vê que Deus está realizando uma obra nesse dia, no dia de Abacuque. Ele diz nesses dias, mas eu trago para os dias de hoje, Deus também está realizando essa mesma obra nos nossos dias. E ele diz que quando essa obra for concluída, ninguém vai acreditar quando for contada. Irmãos, eu tenho certeza, queridos, amados, você que me escuta, você homem, você mulher, você jovem, né, que essa palavra está indo aí de encontro a você nesse momento. Saiba que Deus tem o controle de todas as situações. Às vezes, ao olhar para esse caos instaurado, para esse vírus se alastrando, para as mortes, os leitos de hospitais cheios, o desemprego, as empresas, né, falindo, a gente pensa que Deus cruzou os braços e que não está nem aí para nós que estamos aqui na terra. Na verdade, Deus está nos dando uma grande oportunidade de aprendermos com o caos, de aprendermos com as dificuldades. Quando nós temos nossos filhos pequenininhos, nós trazemos tudo, né, nas mãozinhas deles, é o leitinho, é a roupa, é o cuidado, é o carinho. Mas quando eles crescem, que eles começam a se sentir meio fora do habitat da casa e em situações adversas, eles começam a ter as suas experiências e as suas maturidades. É assim que Deus está fazendo conosco. Note que Abacuque aqui no capítulo 1 ele está parecendo um pouco revoltado, mas ele tem um fio de esperança. No capítulo 2, ele vai dizer algo também que nos chama muita atenção, quando ele diz assim: sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei, vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Ou seja, Abacuque estava numa sensibilidade espiritual tão grande que ele falou assim: eu vou manter a minha posição, eu vou manter a minha guarda, eu vou manter os meus propósitos, para ouvir atentamente o que Deus quer falar comigo. Deus está falando conosco de maneira diferenciada, situações diferenciadas, está falando pelo momento, está falando por pessoas, está falando dentro de nós. Só que é o momento de nós abrirmos nossos ouvidos para escutarmos a sua voz, a sua palavra. Como Abacuque, muitas das vezes nos encontramos cansados, sem o senso de direção, mas Abacuque, ele vai dizer no capítulo 3, aí nós vamos encerrar a nossa conclusão desse momento, quando ele vai dizer assim, mais uma oração. Agora sim, não é uma reclamação, agora ele não está arguindo com Deus, agora ele está orando, e ele vai dizer: ouve, Senhor, a minha oração, eu ouvi a tua palavra e eu temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e faz com que essa obra seja notória a todas as nações. Tenha misericórdia. E no momento que Abacuque faz essa oração, a Bíblia diz que algo sobrenatural acontece ali, entre Abacuque, céu e terra.
A Bíblia diz que Deus veio do Monte Temã, que é um monte da Palestina, e do Monte Parã, e Abacuque vê a glória de Deus nitidamente cobrir os dois montes, o céu, a terra. Segundo aqui a sua versão, ele diz assim: a sua glória cobriu os céus e a terra encheu do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz que raiava brilhantemente e saía das suas mãos raios. E eu sabia que era Deus. Ele diz que adiante dele há raios, trovões, fogos. Pode ser até que seja uma linguagem metafórica, mas eu acredito que Abraão naquele momento teve um encontro, Abacuque naquele momento teve um encontro real com Deus, de ver a glória de Deus. E a Bíblia começa a nos narrar aqui que nesse acontecimento extraordinário na vida de Abacuque, uma resposta de Deus direta para aquele profeta, naquele momento, ele, ao ouvir a voz de Deus, ao sentir a presença de Deus, ele faz essa declaração maravilhosa. Ele diz: ainda, porquanto pode ser que aconteça ou esteja acontecendo da figueira não florescer, as árvores dos bosques não dar os seus frutos. Pode ser que eu vá na vide e não encontre o produto da vide nem da oliveira, os campos não produzam nada, as ovelhas, as vacas não produzam. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aqui está o segredo. Em nossas orações, nós não podemos sair delas desanimados. Nós temos que sair delas fortalecidos, como Abacuque, dizendo: mesmo que não aconteça o que eu espero, mesmo que não aconteça aquilo que eu quero, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, o meu Deus, e exultarei no Deus da minha salvação. Talvez você não entenda porque os crentes nesse momento estão sorrindo, estão cantando, estão indo aos cultos, estão celebrando. Sabe por quê, querido? Nós temos uma alegria no nosso coração e um contentamento em saber que há um Deus nos céus. Como eu disse, não está de braços cruzados, está atento às nossas orações e pronto para nos responder. Pode ser que não nos responda na hora que nós queremos, pode ser que não nos responda na hora que nós precisamos, mas Ele está agindo. Não é porque muitas das vezes não escutamos a sua voz que Ele não está falando conosco. Na verdade, eu aprendi que a oração ela tem dois lados. O lado vertical, que eu falo com Deus, o lado horizontal, que eu presto atenção no que está ao meu redor. E eu uso duas coisas para orar. Eu uso a minha fala, não é isso? Eu uso a minha fala com a minha boca, mas eu também preciso ouvir o meu ouvido, usar o meu ouvido para ouvir o que Deus está falando. E Deus nesse momento está falando para mim e para você: aquieta teu coração, sossega a tua alma, espera nele, porque ainda você vai o louvar e agradecer a Ele. Esse momento não é um momento difícil, é um momento, talvez para muitos, não estão sabendo lidar com a situação. Nada é impossível. As nuvens negras vão passar, o sol da justiça vai brilhar e Deus vai resplandecer sobre a sua vida. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe os seus negócios, Deus abençoe essa cidade chamada Guarapari, para onde essa imagem está indo, essa voz está indo, aonde a TV Sudeste está te alcançando. Deus abençoe a direção aqui através do nosso amado Fabiano, que fez aniversário essa semana. Eu mando meus parabéns aqui para ele nesse momento. Que Deus abençoe ele, cubra ele de bênçãos, todos os seus projetos, sonhos sejam realizados no Senhor. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe as nações. Deus está sobre o controle de todas as coisas. Deus abençoe a todos nós, rica e abundantemente.